Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma live do Conexão MTC. Nosso tema de hoje, Outubro Rosa, é bem sugestivo aí, né? Todo mundo falando um pouco sobre esse tema agora na entrada do outubro. Inclusive aqui na cidade que eu moro agora, que é a cidade de Socorro, né? Tem o Cristo que fica em cima do morro e ele está iluminado de rosa. Olha que curioso, né? Para chamar a atenção mesmo, para movimentar com a cabeça das pessoas. Falei, e aí, né? Vocês estão se cuidando, principalmente o público feminino, tá bom? Então, o negócio é o seguinte, né? O feminino, vamos trazer esse tema, tá? Na visão da medicina tradicional chinesa, está associado a uma energia, a energia Yin. A energia, lembra do Yin, do Yang? Né? Aquela energia dual que tem lá, aparece o peixinho branco, peixinho preto, né? O lado Yin é o lado escuro, o lado Yang é o lado claro. Tá? O Yin está associado a essa energia do feminino, né? Que tem aí associações das mais diversas naturezas, por exemplo, com a noite, com a recepção, com a geração, com a nutrição. Então o feminino ele está associado dentro dessa teoria dos fundamentos da medicina tradicional chinesa a diversas questões ligadas às práticas da vida. Tá? E não é porque o feminino está associado diretamente ao Yin que o homem não tem esse lado. Pelo contrário, né? Nós somos as duas partes íntegras. Tanto o homem quanto a mulher possuem as duas forças, as duas energias. Se não tivesse, nós não funcionaríamos, não estaríamos vivos aqui. Então todo homem tem o seu lado Yang, tem o seu lado Yin. Toda mulher tem o seu lado Yin e o seu lado Yang. O que acontece é o que a gente chama, eu costumo chamar de natureza. Né? Existe uma natureza intrínseca, existe um desenvolvimento maior daquela energia dentro do público feminino, que é a energia Yin, e do público masculino tem um pouco mais da energia Yang. Mas não quer dizer que elas são nulas, assim, que não existem um dentro do outro, tá? Pelo contrário, nada é absoluto nessa vida, então a gente já parte desse conceito básico, tá bom? De que todos nós, homens e mulheres, temos as duas forças da natureza circulando dentro do nosso corpo, e é o equilíbrio delas que vai fazer com que a gente se sinta bem. Nós vínhamos numa batida, eu estou falando nós, humanidade, numa batida de patriarcado, de machismo, né? Muito forte, né? Vem aí há praticamente 2000 anos, se não for mais, tá bom? Essa era do masculino. Essa era do masculino, ela está caindo, né? Ela está definhando, ela está morrendo para o renascimento de uma era Yin, de uma era feminina. Por isso que tem um movimento diferenciado em relação ao público feminino. Desde o lado do movimento feminista, né, na década de 60, ali 70, quando as mulheres começaram a bater no peito e falar, não, chega, do jeito que tá, não rola mais, não dá mais, a gente não aceita mais as condições da forma que são. Né? Nós queremos igualdade, nós queremos voz na mesma proporção que vocês. Então esse movimento ele está mostrando essa transição, onde o Yang, que representa o masculino, ele vinha por cima, né? Só que agora ele está descendo, é como se fosse um sol se pondo, né? Para o nascimento de uma outra energia, de uma outra força. É como se a gente estivesse entrando na era da noite, na era do Yin, do feminino. Então é a lua se colocando no lugar do sol, fazendo as vezes, né, desse processo do Yin e do Yang, da inversão da polaridade, tá bom? Então todo esse processo cósmico que está acontecendo, né, histórico, e nós estamos fazendo parte disso. Olha que bênção, né, que nós recebemos de estar vivos dentro de um período tão importante de transição. Né? Talvez pouquíssimas pessoas tivessem acesso a esse processo de transformação. Se ele acontece a cada 2, 3 mil anos, quiçá mais, né? Então nós somos privilegiados aí de estar participando desse processo da entrada do Yin. E o Yin, ele sugere para nós
autocuidado, ele sugere para nós o cuidado com o próximo, ele sugere espiritualidade, questões que estão voltadas a esse aspecto do cuidar. Tá? Cuidar é uma palavra muito interessante associado ao yin, a natureza yin. Não é à toa, né, que a gente percebe muitas vezes as mulheres muito mais cuidadosas com a sua saúde, muito mais cuidadosas com os outros, né, principalmente com filhos, quando tem filhos, ou mesmo quando não tem esse olhar do cuidado. Não estou falando que é absoluto, tá? Nem todas as mulheres têm essa pegada, mas se a gente for ver, a grande maioria segue essa linha de natureza. É meio que um instinto, uma coisa que vem de dentro para fora, assim, é mais forte do que qualquer tipo de pensamento, né? Então, quando nasce um filho ou quando tem lá uma simbiose mesmo dentro do casamento, a mulher ela tem essa preocupação de cuidar do outro, tá? E aí é um ponto crucial que a gente vai elaborar e vai trabalhar um pouquinho aqui na live de hoje, que é justamente essa ideia dessa linha tênue do cuidar do outro e do cuidar de si mesma, tá? Então o Outubro Rosa ele vem para simbolizar algo que as mulheres sofrem, né, ou vem sofrendo aí nos últimos anos, que é o câncer de mama. Então é um mês, né, simbólico aí para que a gente acorde, e aí, né, que você está cuidando da sua saúde, você está se tocando, você está se percebendo em relação ao seu corpo, à sua saúde. Então vem nessa pegada do despertar. E essa linha tênue é justamente o start, muitas vezes, do câncer de mama. Olha que interessante, porque a pessoa que ela deixa de cuidar de si mesma e dedica a sua vida ao cuidar do outro, ela pode sofrer as consequências desse processo. Não estou falando que não temos que cuidar dos outros, né? Mas temos que fazer isso na mesma proporção, ou talvez até um pouquinho menos, do que o autocuidado, do que o cuidar da gente mesmo, tá? Porque se a gente cuida mais do outro do que da gente, a gente negligencia as nossas necessidades, tá? Tudo aquilo que nós precisamos, né? Também de receber atenção, de receber carinho, a gente anula isso, fala, não, obrigado, não quero, não preciso, eu dou conta, né? Mas pode deixar comigo, se você precisar eu estou aqui, tá? Então esse é um discurso muito comum aí em mulheres que desenvolvem o câncer de mama, tá? São pessoas que doaram literalmente as suas vidas, muitas vezes para os filhos ou para o casamento, e esqueceram de si mesmas, esqueceram dessa mulher que tem necessidades, que tem vontades e desejos. É muito comum esse processo de anulação, né, de se anular em prol do outro, tá? Então, essa linha divisória é que a gente precisa ajustar, né? Quando eu falo a gente, né? Eu falo, mas Guilherme, você é homem, né? Como que você se coloca dentro dessa posição? Eu falo, porque nós estamos no mesmo jogo, galera. Tanto os homens quanto as mulheres passam por esse tipo de processo, né? E aí, se você for ver os homens, o autocuidado é praticamente zero também. Aí a dedicação maior do homem está muitas vezes no seu trabalho, no seu fazer, né, no seu labor, para que traga sustento para a família. Olha que curioso, né? Então a mulher cuida da família, do marido e dos filhos, o homem cuida do trabalho e do sustento, né, da parte financeira. Pelo menos era assim, né, os moldes um pouquinho mais tradicionais. Isso vem sendo substituído, vem sendo transformado pela essa nova onda do feminismo, né, dessa onda das mulheres assumindo papéis diferenciados na sociedade, né, ou na verdade equilibrando os seus papéis aí da mesma forma que o público masculino. Então, da mesma forma que a mulher dedica a sua vida toda, muitas vezes para a família e para os filhos, e aí adquire um câncer de mama, o homem dedica a sua vida inteira ao trabalho e ao sustento da família, e aí adquire um câncer de próstata,
que tem aí a ver com os genitais ou com essa parte que representa o feminino e que representa o masculino. Tá vendo como a linha ela é muito tênue? Né? Então, a quantidade de cânceres nessas duas estruturas, tanto mama quanto próstata, vem aumentando gigantescamente, porque nessa sociedade moderna que a gente vive, isso não cabe mais. Isso não se encaixa, então gera um conflito interno nas pessoas, tanto nas mulheres quanto nos homens. E aí esse conflito interno é que gera aí movimentação extra de energia para lugares que não tem vazão suficiente, porque eu não consigo encaixar as peças, e aí vem o desenvolvimento de um tumor. Tá? Um tumor, um câncer, ele é a manifestação mais que existe na medicina tradicional chinesa. Né? As massas, os nódulos, os tumores, ele é a densificação do Qi, né? Como se eu estivesse coagulando algo que era sutil, energético. Imagina que eu tivesse que concentrar aqui oxigênio, né? O ar suficiente para transformar ele em matéria, né? Para transformar ele em algo palpável. Olha que loucura, né? Que o nosso corpo consegue produzir a partir dessa canalização excessiva de Qi para um local específico do corpo. Esse local não tem vazão, não dá vazão energética, e aí esse acúmulo ele vai condensando ao longo dos anos, né? E aí isso se desenvolve lá na frente através de massas e nódulos, curiosamente. Tá? Grande parte desse processo se dá à evolução da humanidade. Tá? Todo esse estilo de vida que nós carregamos hoje, e aí as mulheres talvez sofram um pouquinho mais nesse processo, porque, né, o homem ainda está naquela posição confortável do tipo eu mando, né, eu estou no comando, só que não, né, e a mulher desbravando isso, falando, não, a gente está aqui junto, né, e aí muitas nesse processo querendo ocupar exatamente a posição que o homem estava antes. Isso também não é saudável do ponto de vista energético, né? Porque simplesmente virar o jogo é fazer a mesma coisa do que já estava sendo feito. Então encontrar esse ponto de equilíbrio é fundamental. E aí eu estou falando, óbvio, com um pouco mais de ênfase para o público feminino, porque vocês estão saindo dessa posição da submissão, né, cultural, estou falando, né, culturalmente aí de milhares de anos, para a igualdade perante a sociedade. E óbvio, porque isso vai virar, não tem como, né, as energias elas estão se movimentando, né, então a mulher ela vai ficar por cima nessa virada total, mas é interessante que vocês, né, diante desse cenário todo, entendendo que a questão não é quem manda ou quem desmanda, né, ou quem obedece, e sim como eu consigo encaixar e equilibrar essas duas forças para que não haja nenhum tipo de confronto nesse processo, para que não haja guerra, para que haja compreensão e entendimento do todo. Né? É o que eu venho falando aí, né, dessa compreensão do todo, de entender que o Yin e o Yang não são dois, é um só. Né? É nesse ponto de vista que eu quero trazer essa ideia. Tá? Então, o fato da mulher sair de casa faz parte desse processo de virada energética, né? desse ciclo maior que a gente não consegue visualizar começo, meio e fim. Só que esse sair de casa está associado ao movimento Yang, né? Porque o que vai para fora, o que externaliza é de natureza Yang. Então você traz mais Yang para as mulheres, né? Então o fato de ser mulher não muda muito se ela assume um papel Yang. Não sei se vocês estão entendendo a jogada, assim, o processo, né? É interessante que haja o equilíbrio, mas se eu tenho uma mulher que assume um papel Yang, ela simplesmente inverteu a polaridade interna dela. E aí continua sendo um patriarcado ou um machismo, só que do outro lado.
estão sacando? A ideia não é virar a mesa, e sim trazer ela para o equilíbrio, né? Trazer ela para um ponto médio de equilíbrio, onde eu consiga transitar entre os dois mundos, tanto mulher quanto homem, transitar pelo yin e pelo yang de forma harmoniosa e natural. É a aceitação, é entender que existem diferenças e tudo bem, né? Não é impor que a minha vale mais ou a minha vale menos e assim por diante, né? É entender que os dois fazem parte de uma unidade, né? É só assim que a nossa sociedade, né, enquanto humanos, aí estou falando não só Brasil, mas mundo, né, planeta Terra, humanos, é só assim que a gente vai conseguir evoluir para um outro patamar, para um outro, né, galgar um outro degrauzinho na escala da evolução da consciência humana, o nome que a gente quiser dar, né, da evolução da raça mesmo, de um ponto de vista mais espiritualizado, né, de um ponto de vista com menos preconceitos ou com menos conceitos. Essa é a grande questão aí que a gente precisa olhar e observar, tá? Porque se há o conflito, há a guerra, vai doer. De algum lado vai doer. E aí o corpo, ele demonstra isso das mais variadas formas. Mas como o papo hoje aqui, né? A gente está numa linha mais direta para o feminino, vamos entender quais são os sinais que o corpo feminino transmite para as mulheres, sinalizando esses desequilíbrios, tá? Porque quando o corpo ele está equilibradíssimo, né? Tá tudo lá tranquilo, tá no movimento, não existem sinais, não existem gritos de socorro, né? Pedidos de ajuda. A pessoa está simplesmente funcionando, ela está no fluxo, ela está fluindo de acordo com a natureza. Conforme eu vou me desviando dessa natureza ou desequilibrando, trazendo mais yang para alguém que é de natureza yin, ou elevando o yin de uma tal forma que ele acaba sufocando o yang, o corpo começa a mostrar sinais desse desequilíbrio. E nas meninas, nas mulheres, né, na verdade, quando elas se tornam mulheres, que aí vem o processo menstrual, ele é o principal termômetro desses processos de equilíbrio, tá? Então qualquer distúrbio, por menor que seja, por mais simples que seja, eu sinto cólica, mas ela é tão delicada, tão sensível, que eu nem tomo remédio, passa de boa. Já é um sinal. Já começou a manifestação. Então é imprescindível estar muito atenta ao processo, a esse ciclo mensal feminino, para entender como que as energias estão fluindo, tá? Dos aspectos mais densos, mais concretos possíveis, que tem a ver com a quantidade de sangue, com a coloração do sangue, se tem presença de coágulos ou não, né? Duração da menstruação, né? Do processo de vazão de sangue, tudo isso vai estar me dizendo aí questões ligadas ao mundo feminino, se está faltando, se está em excesso, né? E assim por diante. Desconfortos do tipo inchaços, edemas, cólicas, partes sensíveis, né? Principalmente a mama, né? As mulheres que aí no período pré-menstrual sentem muita dor na mama, no seio, e ele incha, fica dolorido, fiquem atentas, porque esse é um start, é um processo de um possível câncer de mama lá na frente, não é agora, né? Ele não se manifesta de um mês para o outro, um tumor, ele leva anos para ser confeccionado, para ser construído, porque para eu massificar, lembra que a gente estava falando, né? Para eu pegar Qi, energia, condensar, até ele virar matéria, leva muito tempo. Mas se tem uma canalização maior
de sangue e de líquidos para essa região, e tem o dolorimento, ou seja, ele está mostrando que tem calor dentro desse processo, né? A dor ao toque, ela simboliza calor, um excesso de yang, uma possível inflamação na região, tá? Umidade mais calor, na visão da medicina chinesa, é nódulo, né? Alguma coisa vai acontecer depois de um período exposto, né? Então são meses, são anos de vida tendo esse mesmo processo, canalização de umidade mais calor. É como se a gente fosse para a praia, dá aquele mergulho no mar, você sai. Ou seja, a umidade, dei um mergulho, saí, calor, aí ficam os cristalzinhos de sal na pele, não ficam? Internamente é a mesma coisa. Umidade já está lá dentro por conta de alimentação, emoções, clima, por aí vai. Mas o calor, que é inflamação interna. Umidade, calor, umidade, calor, umidade, calor, e isso começa então a densificar, criar os cálculos, criar os nódulos, miomas. Se isso se mostra na mama, né, já desenhou, já está desenhando que lá na frente existe uma potencialidade, tá? Não quer dizer que essa pessoa vá ter, mas existe uma potencialidade para que isso se torne um nódulo ou um câncer de mama lá na frente. Se a região inchada é no próprio útero, é no ventre, né, é possível que esses nódulos, essas massas, se depositem nessa região. Então o ovário pode sofrer as consequências, o próprio útero pode sofrer as consequências, né, ou até algum órgão que esteja muito próxima de útero e ovários, tá bom? Então, olha que curioso, né? Quando a gente passa a observar por um outro prisma, por um outro ponto de vista, todas essas questões, e os chineses já falavam lá atrás, isso não é normal. Sentir dor não é normal, ficar inchada não é normal, sangrar pouco não é normal, sangrar muito não é normal. Então, existe aí um consenso, óbvio, cada indivíduo é diferente um do outro, né? As mulheres são diferentes, então os ciclos eles podem ter uma variação, a própria anatomia ocidental concorda com isso, tá? Então o ciclo não precisa ter 28 dias ali certinho, todo mundo, né? Menstrua 7 e fica 21 sem. Tem ciclos que são maiores, tem ciclos que são menores, isso varia de acordo com o momento de vida que eu estou passando. Mas quanto mais pendências eu tiver na minha vida, profissionais, amorosas, casamento, relacionamentos, com os filhos, com a família, não interessa. Se eu tiver alguma pendência, algo a ser resolvido e eu não resolvi, vai somatizar no ciclo menstrual feminino. Tá? Dores de cabeça. Galera, né, principalmente vocês aí meninas, ou se você aí, homens, né, são casados e você vê a sua esposa, a sua namorada passando por algum tipo, né, desses desequilíbrios, dessas desarmonias na menstruação, existe milhões de possibilidades de correção, mas peço encarecidamente, assim, não interrompam processos que são naturais, né? Eu sei que é doloroso, eu sei que é incômodo pra caramba, imagina, né? Já atendi pessoas, atendo pessoas aí, né? Mulheres que falam, Guilherme, são mais de 20 dias sangrando, é insano, é impossível, eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho coisas para fazer, não dá para ficar trocando absorvente, vaza, chega a ser algo absurdo. Eu falo, ok, eu entendo esse lado, então precisamos corrigir. Aí é que está a questão, se isso fosse visto lá no começo, no início da menstruação, e fosse feito um trabalho de equilíbrio desse processo, talvez não chegasse a esse ponto, né? Se chegou a esse ponto, vamos fazendo o passo a passo, né? Vamos dando passinhos para trás, tipo assim, não precisa parar de fazer o tratamento que você está fazendo do ponto de vista ocidental, né? Você estancou a hemorragia, estancou a menstruação, você interrompeu o processo forçadamente,
Ok, vamos nessa. O que a gente pode fazer? Vamos trabalhando as energias, né? Os acupunturistas e massoterapeutas que estão aí me ouvindo também. Gente, dá para perceber, né? Vamos analisar a energia do fígado, vamos analisar o sangue do fígado dessa pessoa. É assim que a gente vai conseguir mensurar e sacar qual é o momento certo de fazer o retorno, né? De parar essa interrupção da menstruação, ou de parar de emendar uma cartela de anticoncepcional uma na outra. Dá para fazer esse processo, gente. É fundamental, porque se você interrompe a formação de massas e nódulos, ganha força. Porque o sangue menstrual, né, a menstruação, a hemorragia, né, que existe dentro do ciclo menstrual, ela é necessária. Porque se eu estaciono ou estagno algo dentro do meu corpo, para ele se tornar uma massa lá na frente, é mais fácil ainda. Porque eu estou estagnando algo que já é denso, que é o sangue. Né? Se com a energia já é possível chegar à produção de uma massa de um nódulo, imaginem vocês com algo que já é material, que já é físico. Né? O risco aumenta ainda mais. Então, é óbvio que grande parte, né, do aumento desses tipos de cânceres e nódulos no sistema reprodutor feminino se dá por conta desses hormônios extras que as mulheres tomam. Né? Anticoncepcional não existia até algum tempo atrás. Isso é recente, isso é novo. Então as novas gerações já estão sendo colocadas desde a primeira menstruação, sendo expostas aí a doses cavalares de hormônios, né? Que já começa a desequilibrar os ciclos, né, femininos. E aí a coisa ela só vai aumentando. Não tem como. A gente precisa urgente, né, se você tem filhos aí, filhas, né, que estão entrando nesse processo da primeira menstruação, fiquem atentos, acompanhem de perto. Isso é algo para ser tratado em família, né? Porque se essa criança, esse adolescente tiver questões a serem resolvidas e não resolver, né, ou não conseguir elaborar emoções, não consegue elaborar questões de frustração e assim por diante, terão consequências lá na frente, tá bom? Então, isso é algo a ser visto já desde a primeira infância. Ah, Guilherme, mas não tem menstruação na primeira infância. Mas já começa a sacar, né? Se essa criança é uma criança irritadiça, ela tem pavio curto, né? Tem essa questão do enfrentamento, da raiva, né? Dessas demonstrações de raiva com os coleguinhas ou mesmo dentro de casa, já fiquem de olho. É ali que a gente começa a fazer o processo, para que entre na menstruação de uma forma mais equilibrada. Tá, não fiz esse processo, minha filha já é adolescente. É agora. Pergunta como que é a menstruação, se dói, se não dói, quantos dias sangra, se o sangue é normal, se é escuro, se é claro, né, se tem coágulo, se não tem. A gente já começa a fazer todas essas investigações. Fundamental. Ah, já passou, Guilherme, já sou adulta, já não moro mais com os meus pais, né, já moro sozinha. Preste atenção na sua menstruação. Ah, eu interrompi a menstruação. Se interrompeu, por que interrompeu? Né? Era um processo já delicado, era um processo doloroso, era um processo desconfortável. Já precisa fazer ações o quanto antes. Porque se o tempo vai passando e eu não faço nada, eu vou só tapando o sol com a peneira, literalmente, a possibilidade disso se tornar uma massa lá na frente, um nódulo, é gigante. Gigante. Tá bom? Então fiquem atentas a esse processo, né? E se isso se manifesta em mama, que é muito comum também, né? A displasia mamária, que a gente chama, que é mama inchada e dolorida no período pré-menstrual, é sinal de que a energia está sendo mais direcionada para o seio, né?
Se isso está no abdômen, cólicas, né, na parte do baixo ventre, é sinal de que a energia está sendo direcionada para lá. Tá? Então, todas essas questões precisam ser observadas e equilibradas o quanto antes. Quem vai fazer isso? Né? Do ponto de vista ocidental, se faz isso com mais remédios, com mais hormônios. Tá? Não estou falando para não tomar. Né? Mas em paralelo é imprescindível fazer um trabalho, um acompanhamento psicológico, né? Um acompanhamento das emoções dessa pessoa e um trabalho energético. Tá? Eu estou falando de esferas, de dimensões, né? Em que se equilibra o corpo humano, no aspecto físico, no aspecto energético, no aspecto mental. Tem mais alguns por aí, mas se tiver 3... já é um bom caminho andado, né? Já dá para fazer bastante coisa cuidando do corpo físico, do corpo energético e do corpo mental, né? Que está associado aí às emoções, né? Então, gente, vamos acordar. O Outubro Rosa ele vem justamente para criar esse despertar nas mulheres, né? De que este cuidado ele é importantíssimo. E a menopausa precoce? Então, né, alguém perguntou aí, a Camila, já está sinalizando, né, de que os ciclos todos dessa mulher não está de acordo com a natureza. Óbvio, gente, não existe data marcada, tá, para começar a menstruação, para interromper a menstruação. Mas existe um período de espera, né, uma janela, como se fosse uma janela, tá bom? Essa janela é aceitável, né, dentro aí do ponto de vista tanto ocidental quanto oriental, né? Então, se isso estiver acontecendo antes do período, é sinal de que a mulher ela atropelou os ciclos de vida, né? Ela teve que assumir um papel de maturidade muito cedo, muito jovem. Muitas vezes são pessoas que começaram a trabalhar muito cedo, né? Ou que foram exigidas do tipo assim, você é irmão mais velho, você cuida dos mais novos, né? Uma carga de responsabilidade que não faz parte ali da criança ou do adolescente, mas que é depositada na pessoa, tá? Nossa, a menopausa começou aos 21 anos, né? Então é bem provável isso, Cá, de que tenha vindo uma sobrecarga, né? Desse ponto de vista de responsabilidades muito grande e muito cedo, né? É óbvio que a partir daí também, né, terão outros distúrbios que são realmente patologias desse ponto de vista, tá? Vão ter pessoas que são exceções dentro das regras, é óbvio, tá? Vai acontecer, não tem como. Isso para tudo, né? Essas exceções elas acontecem direto. A própria medicina chinesa ela já se pauta nesse ciclo, né? O Yin e o Yang, que é lá o símbolo do peixinho, um dentro do outro. Tem uma bolinha de um dentro do outro. Tá falando, isso aqui é Yin, mas existem exceções, né? Que é a bolinha do Yang dentro do Yin. E o Yang, mesma coisa. Isso aqui é Yang, porém existem exceções, né? Então, nada é absoluto. Essas regras que são colocadas, elas são até um certo ponto simbólicas, porque não acontece com todos, né? Mas vamos lá, né? O ponto máximo da live de hoje é justamente essa. Quando a gente se torna atentos, né? Quando a gente está com todos os sensoriais despertos, mais a consciência, que é fundamental, tá? Para todos esses lances que estão acontecendo na minha vida e na vida dos meus, daqueles que são próximos, né, daquelas pessoas do meu convívio, a gente consegue ampliar, né, essa
essa onda de equilíbrio, essa onda de vibração que vai trazer aí as duas forças, tanto o Yin quanto o Yang, próxima de um centro, próxima de um eixo, tá? Mas se eu vejo, por exemplo, minha filha tem algum distúrbio menstrual, e aí eu falo para ela assim, gente, falo para o médico, na verdade, né? Interrompe, porque ela está sofrendo. Ninguém quer ver um filho sofrer. Ninguém quer ver um filho passar, né, por dificuldades, por dores, por desconfortos. Né? Ou depois que a gente se torna adulto, a gente também não quer sofrer. É óbvio. Ninguém quer passar por esse processo. É delicado, é sensível, é doloroso, é ruim. Né? E por aí vai. A gente pode colocar vários adjetivos aí, né, que vão mostrar que a gente quer de alguma forma ajudar, que a gente quer melhorar o processo, mas nem sempre a interrupção do processo é a resolução do problema. Porque se eu interrompo o processo aqui, tá tudo bem, porque para de doer, né, o desconforto já não se apresenta mais da forma que se apresentava. Aí é que está a questão. Né? Na verdade, a gente planta uma sementinha e aí o desconforto ele vem de outras formas, porque eu não corrigi o problema na sua essência, na sua raiz. Eu falo isso desde a primeira live. Né? Precisamos corrigir, precisamos fazer correções ou ajustes de percurso na essência deles, na essência do desequilíbrio. Tá? E com esse processo do feminino não é diferente. Né? Eu preciso investigar a raiz do problema. Eu preciso fazer entrevistas, né, investigações minuciosas desde a vida intrauterina. Né, de se foi uma gravidez desejada ou não, se passou por algum tipo de violência ou agressão verbal, psicológica, física, milhões de coisas. Como que essa criança absorveu o mundo, né? Quais foram os moldes de relacionamentos que ela teve lá na infância, né? Como que ela via o casamento do pai e da mãe, como que ela via, sei lá, novela, não interessa. Né? A forma que essa pessoa absorve o mundo molda ela do jeito que ela é hoje. Né? Então, é preciso entender como essa pessoa que está sofrendo desse distúrbio dentro do seu ciclo menstrual, né? A gente chama de ciclo menstrual, mas é esse ciclo feminino, né? Dentro desse ciclo, como ela enxerga o mundo, como ela consegue, qual é o prisma dela, qual foi a janelinha que ela escolheu olhar o mundo. E aí, esse é o processo do terapeuta, né? Nós terapeutas precisamos nos colocar no local exato em que essa pessoa enxerga o mundo, para conseguir mostrar para ela, falar, você está olhando por aqui. Olha desta forma que eu enxergo. Né? Ou ouça a forma que sua mãe, que seu pai, que seu marido e assim por diante enxerga. Tá? Então, tudo isso que a gente precisa colocar ali no dia do atendimento ou na vida dessa pessoa, né, fazendo com que ela perceba esses detalhes e a partir daí consiga promover mudanças significativas no seu percurso, para que a menstruação se equilibre, né, para que esse processo do ciclo menstrual se equilibre. Né? Quando a gente se equilibra, tudo tende a ficar bem. É simples. Tá? As sensações, os sentimentos que vêm no período pré-menstrual, prestem atenção, vocês mulheres. É tudo aquilo que você viveu durante um mês. Se foi um mês estressante, se foi um mês mais triste, melancólico, se foi um mês mais ansioso, no período pré-menstrual já existe uma menstruação emocional. Né? Ou seja, eu já estou colocando para fora tudo aquilo que eu acumulei
de emoções e sentimentos durante o meu mês. Se foram várias emoções, vai vir aquela montanha-russa, um sobe e desce gigantesco emocional. Se foi um mês puramente estressante, só de estresse e tensão, com certeza essa mulher vai virar o Hulk no período pré-menstrual. Né? A ira vai estar batendo na tampa, literalmente, né? É porrada atrás de porrada. Então, observar, né? Tudo que está acontecendo durante o meu mês é fundamental. A menstruação ela não é só o sangue que sai. Né? Existem menstruações energéticas, físicas, fisiológicas, que é o próprio sangue. Existem menstruações emocionais. Tá? Então, prestar atenção nesse processo durante todo o mês é fundamental para se entender durante a menstruação. Só dói, só fica irritada e dá patada quem passou por tensão e estresse. Então, se eu estou passando por tensão e estresse e não estou sabendo lidar com isso, ou eu lido melhor com o meu estresse, né? Ou eu simplesmente aceito o processo que é o que está acontecendo. Né? Na verdade, a gente precisa aprender a lidar com as emoções. Né? Ah, ok, está estressante, eu carrego isso para minha casa, eu carrego isso para onde eu vou. Né? Eu vou levando esse estresse para todos os lugares, para o barzinho, aí eu chego lá, né, me encontro com os amigos, no momento que era para relaxar, e aí eu tô lá lascando a lenha no meu chefe. Ah, é um filho da naná, né? Desgraçado, né? Só pede coisas na última hora e a gente tem que dar conta. E aí sai do barzinho, vai para casa. Aí o marido, oi, bem, tudo bem com você? Ah, você não sabe o que aquele chato fez de novo. Ou seja, a pessoa, todo lugar que ela vai, ela está levando aquilo. Se livra, esquece. Se não está legal para você, muda, né? Eu sei que é complicado. Ah, Guilherme, mas é o meu trabalho. Exatamente, é o seu trabalho. Né? É preciso fazer mudanças. Se não dentro do trabalho, dentro do local que você já faz, é saindo dele. Né? Tudo precisa de ajustes. Né? Então, o tempo todo, a gente vai ter que ir fazendo esses ajustes de percurso, tá bom? A gente, vocês mulheres, né, principalmente, a gente está falando aqui do ciclo menstrual, mas ó, já tive relatos, né, já fiz atendimentos de pessoas que ficavam em casa ou tinham que ir para o pronto-socorro de tanta dor no período pré-menstrual. E passaram, foi mais ou menos um ano de tratamento, não era semanal, tá? Era um tratamento mais ou menos a cada 15 dias, muitas vezes uma vez por mês, já mais para o finzinho. E a pessoa ela percebeu que estava bem quando ela não sentiu a menstruação chegar. Olha que interessante, né? Ela, óbvio que sente, né? O corpo muda, mas assim, não teve alterações significativas no padrão emocional, não teve dor suficiente para tirar, né, a paz, né, e o sossego dessa pessoa de ter que ficar na cama tomando remédio ou muitas vezes ter que ir até o pronto-socorro, ser impedida de ir ao trabalho de tanta dor de cólica. Né? Então, o processo foi feito ali dentro do atendimento um apanhado geral, tanto do ponto de vista físico-energético, que é o foco da massoterapia e da acupuntura, mas eu trabalho também um pouco com essa questão do emocional, eu vou trazendo as questões e vou jogando para a pessoa para que ela elabore, né, para que ela desenvolva isso dentro dela, e aí eu sugiro sempre que haja um acompanhamento de alguém que vá trabalhar os aspectos mentais, senão a gente vai trabalhando ali, né, de uma forma um pouco diferenciada, óbvio, não é uma terapia com um psicólogo, mas, né, eu vou trazendo o que o corpo está dizendo. Eu falo, ó, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, resolva tal situação. Né? Como que a pessoa vai fazer isso? Aí é com ela. Né? Mas a pessoa conseguiu, ela resolveu, ela fez os processos dela e aí ela passou por uma menstruação sem aquele chacoalhão, né? Aí foi que eu falei para a pessoa, pronto,
você está pronta, você está de alta, esse é o processo, né? Agora você sabe como lidar com tudo isso. Por isso que eu falo, vocês meninas, mulheres, né, na verdade, já não são mais meninas, é que eu costumo chamar de meninas porque dei aula para criança há muitos anos. Vocês mulheres precisam se dar de presente momentos de conexão consigo mesmas, momentos de estar sozinha, de fazer coisas sem marido, de fazer coisas sem filhos, né? Vai treinar, vai fazer um exercício, vai sair com as amigas, se deem esse tempo de presente, porque isso é terapêutico, inclusive, né? Você parar de pensar um pouco no filho, no marido ou no trabalho, que é o que vem acontecendo muito atualmente nas mulheres, elas estão tão embrenhadas aí nesse mundo do trabalho, né, do labor, do fora de casa, das empresas, de cargos de chefia, né? As mulheres estão ocupando cargos cada vez mais altos, até presidências, né, de países. Então é fundamental momentos de relax, momento de desliga da vida trabalho, desliga da vida filho, desliga da vida marido, família, esquece, é momento seu, é momento pleno, é momento de autocuidado, de autopercepção, de se permitir, tá? Então é fundamental, é necessário, exatamente, é necessário esse tempo, né? É terapêutico, ele não é um luxo. A gente não está falando aqui de um luxo, a gente está falando aqui de uma necessidade de saúde, de sanidade mental. É imprescindível esse tempo para todos nós, né? Mas como o assunto, né, a consciência deste mês é ligado ao feminino, é ligado a vocês mulheres, se deem de presente esse momento. Se não conseguir num dia, que seja na semana, não interessa, é preciso implementar na vida de vocês momentos de reconexão com o feminino, com essa parte sagrada do feminino, com essa parte da espiritualidade que tem a ver com o feminino, tá? Então todos esses processos eles são fundamentais, né? De ir ao banheiro sem ter um filho seguindo, né? Eu entendo muito bem aí quem tem filho em casa, né? Assim, ou mãe, né? Ou mãe, né? É preciso esse momento, né? Vai para um spa, vai para sei lá, para um retiro, né? Nem que seja uma vez por mês, assim, um final de semana sem família, sem marido, sem filhos, né? Só recebendo, assim. Esse ato do receber carinho, atenção é fundamental, né? Porque a mulher já tem essa energia do dar, do doar, né? Porque é inerente, né? A amamentação, né? O alimento, tem muito a ver com o feminino isso. E aí a mulher vai para o mundo profissional fora de casa, né? Fora da família, é o que ela faz, ela doa também. Ela doa tempo, ela doa dedicação, né? E assim por diante. Então é preciso receber isto também. Né? Receber essa energia, ser cuidada, se permitir ser cuidada, né? Cuidar de si mesmo. Massagem, show de bola também, né? Se permitam, se deem de presente esse momento de relaxamento. Gente, o tempo passa, o tempo voa, né? A gente está aqui, a gente vai batendo papo, vai conversando. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui na live de hoje. Segunda-feira que vem tem mais live, fiquem atentos aí às redes sociais, eu tenho postado bastante conteúdo. Dei uma passadinha lá no canal do YouTube também, coloquei um videozinho hoje bem bacana de Qigong, de movimentação de Qi, de canalização, de energização, né? O vídeo completo está lá no YouTube. Mandem mensagens, mandem temas, tá bom? Vamos conversando aí durante a semana e a gente vai alimentando
cada vez mais esses nossos encontros, tá bom? Gratidão, fiquem bem, ótima semana para todos nós. Nos vemos em breve, tá bom? Segunda tem mais. Um abraço. Fui! Beijos!